uníssono na última frase, tá, meninas? Meninas e meninos. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, nós vamos terminar uníssono, tá? A última frase. Tá? Última frase. 0 minutos. Deus abençoe todo mundo. Ele curou, perdoou e acolheu. Amou sem medida, serviu sem orgulho e entregou a própria vida para nos reconciliar com Deus. E se Jesus não quisesse apenas sua admiração, mas sim a sua devoção? E se viver Jesus não fosse confortável, mas transformasse tudo dentro de você? E se custasse sua reputação, você o seguiria? Se viver Jesus significasse silêncio, você teria paciência para permanecer? Se exigisse renúncia, você o obedeceria e morrer para si mesmo? Você confiaria? Se fosse para carregar a dor de alguém, você teria compaixão? Ele não veio apenas para ser admirado, ele veio para ser vivido. Não de longe, não em palavras, mas em entrega. Você está pronto para viver Jesus? Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Vamos nos colocar de pé. Vou começar pela minha autodescrição. Meu nome é Mônica, tenho 1,68 m, estou vestindo um vestido azul petróleo, com um sapato Anabela mescladinho, tenho cabelo castanho com luzes assim um pouco abaixo do ombro e tenho olhos castanhos claros e fim da minha autodescrição. Boa noite. Meu nome é Elisana, mais conhecida como Nana. Hoje tenho 1,64 m, hoje visto uma camisa marrom claro, uma calça estampada e uma sandália dourada, cabelo preso castanho. Fim da autodescrição. Eu te convido, então, você que está nos acompanhando pela Rede Super, pelas plataformas digitais, você que está aqui, se você puder abrir sua Bíblia, lá em Salmo 95, a gente vai ler o versículo 1 e 2. A minha versão aqui é a Nova Versão Transformadora. Quem tiver sua Bíblia, abra. Diz assim: venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha da nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Eu queria que você colocasse diante do Senhor aquilo que você veio entregar a ele nessa noite. Então a gente vai te dar um minutinho, depois a gente ora junto. Como é bom, Senhor, estar em Tua casa. Como é bom, Senhor, estar em família, podendo, Senhor, nos prostrarmos aos Teus pés. Pai, não sei como chegou o coração de cada um que está aqui hoje, de cada um que está em casa assistindo, mas Tu conheces cada um deles, Senhor, suas dores, suas alegrias, tudo que está ali dentro de cada coração. Senhor, nós chegamos aqui agora, é para louvar e engrandecer o Teu nome. Então coloca a Tua mão agora sobre cada um que está aqui acompanhando o culto ou em casa. Que a Tua glória seja refletida em nosso louvor. Que a Tua glória, Senhor, se reflita em nossa vida, em nossa saúde, em nossas famílias. Que o Teu nome seja exaltado neste culto, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você lembra do dia que o Senhor te resgatou? Para mim foi um glorioso dia. Eu espero que para você também tenha sido. Amém? Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas Teu perdão
aqui encontrar com o Senhor hoje, conversar com o seu Criador. Então eu quero te convidar a chamar Ele para estar aqui do teu lado. Senhor, eu quero te ver, quero te sentir aqui do meu lado. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver, Deus. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver, Deus. Te ver nos ares exaltado, na luz de tua glória brilhando, fluindo amor e poder. Cantamos santo, santo, santo. Te ver nos ares exaltado, na luz de tua glória brilhando, fluindo amor e poder. Cantamos santo, santo, santo. Fecha seus olhos comigo e canta assim. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Mais uma vez. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Boa noite. Você pode sentar-se. Eu sou Sandra Senes. Tenho 1,53 m de altura, cabelo na altura do ombro, castanho enrolado. Visto uma blusa preta, uma saia xadrez marrom e preta e um sapato preto. Fim da minha autodescrição. Esse é o tempo que a gente para buscar no Senhor coisas que estão no nosso coração e que por vezes a gente fica ali questionando, né? Esperando uma resposta do Senhor. E eu tenho certeza que os louvores já falaram a você, que esse culto, as orações já falaram. Mas sabe que às vezes a gente tem tantas coisas, né? A gente veio buscar tantas coisas e a gente espera do Senhor tantas coisas. Mas eu quero compartilhar com você um texto que tem em Jeremias. O capítulo é 29, o versículo 11 até o 14 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a você esperança e um futuro. Então vocês clamarão em mim e virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Sabe que às vezes a gente está tão agitado, mas o Senhor só diz para nós, viu? Para e me procura, para e me busca. Eu sei o que você precisa, eu sei os planos que eu tenho para a sua vida. E é só você buscar em mim e eu vou responder. E eu acho tão legal quando ele diz aqui, e eu me deixarei ser encontrado por você. O Senhor está ali de braços abertos para nos receber, para nos encontrar. E Ele diz, quando você orar, quando você me buscar de todo o seu coração, eu vou me deixar ser encontrado. E esse é o tempo que nós vamos, como igreja, como corpo, nós vamos orar, pedindo ao Senhor, Senhor, me deixe encontrá-lo, se revela a mim, e assim
os seus planos aconteçam, que eu receba os seus planos no meu coração. E nós faremos juntos aqui isso. Mas você também, no seu íntimo, no seu particular, é o seu momento com o Senhor também. De você buscar e dizer: Senhor, eu quero encontrá-lo. Sabe, dar um passo, para que o Senhor também dê o passo dele e se deixe ser encontrado, esteja ao seu encontro. Então eu quero que você feche os seus olhos. Você pode ficar sentado no seu banco. Se você desejar, você pode se ajoelhar. Mas fique do jeito que você deseja, para que o Senhor encontre você em um momento de adoração. Deus querido, aqui estamos nós reunidos, Pai, com o desejo de buscá-lo de todo o coração. É fato que o nosso coração às vezes é barulhento e turbulento. Nós chegamos aqui por vezes esperando uma resposta e não deixando que o nosso coração se acalme para recebê-la. Muitas vezes a gente está tão ansioso, Senhor, mas a Tua palavra nos diz de uma forma tão gostosa que quando oramos de todo o nosso coração, o Senhor responde, porque o Senhor tem planos maravilhosos para nós, planos bondosos, planos de paz, planos de prosperidade. É o que a Tua palavra nos diz. Senhor, então nesse momento queremos colocar diante do Senhor as nossas necessidades, sim, os nossos anseios, sim, as nossas alegrias também, e dizer: Senhor, nós queremos encontrá-lo, nós queremos estar pertinho do Senhor, estar realmente recebendo aquilo que o Senhor tem para nós. A sua resposta venha sobre nós, porque o nosso coração está aberto e sensível. Neste momento colocamos os nossos queridos diante do Senhor também. Tantas são as pessoas que temos para apresentar para o Senhor. Então recebe, Deus, a nossa oração. Recebe, Senhor, o nosso coração desejoso de Te encontrar. É em nome de Jesus que oramos aqui, meu Pai, juntos e agradecidos. Amém. 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 Temos visitantes hoje no nosso culto? Alguém que veio pela primeira ou segunda vez no culto de quarta-feira? Olha só, temos uma moça aqui. Quem vai chegar perto e dar aquele abraço nessa nossa visitante, para que ela volte muitas vezes? Eu quero te convidar agora a cantar do amor de Deus. Você conhece esse amor? Você já sentiu esse amor? Então eu quero te convidar a ficar em pé e cantar bem forte como esse amor é grande na sua vida. Tua santidade é grande, Teu amor imensurável. Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou Teu. Tua santidade é grande, Teu amor imensurável. Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou Teu. E é por isso que adoramos Seu nome. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor.
Você que já conhece esse amor vai declarar que não existe amor maior nem melhor que esse. Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há. Você acredita mesmo? Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há. Amor melhor não há. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amém. Amém. Você pode se sentar que a gente vai ver um vídeo. No Ministério de Visitação, pessoas que da igreja ou não, que necessitam de uma visita, fazem a solicitação. Eu visito sistematicamente, dando toda a assistência, seja pela enfermidade ou pela dificuldade de vir na igreja, e também assim ministro a ceia quando necessário. A maioria das pessoas com idade já, então eles precisam dessa assistência. Então eu agradeço ao pastor Arthur a oportunidade dele vir aqui me trazer a ceia, porque lá na Piba eu não tenho ido mais, porque é longe, eu não posso subir em ônibus, essas coisas eu não posso, né, por causa da perna. E tem hora que eu posso ficar sentada, tem hora que eu não posso, tenho que levantar, tenho que andar. Antigamente a gente não faltava, a gente ia de manhã, ia de noite na igreja todo domingo, a gente não faltava igreja. Leio a minha Bíblia todo dia, faço a minha oração, assisto o culto do domingo da PIB, de manhã, né? E muito bom. Também temos diáconos que dão esse suporte e tem sido bênção. E essa realização, a gente faz as visitas nos hospitais, conforme necessitado, e nas casas, assim. E sendo da igreja ou não, a gente dá assistência no melhor possível. Deus continua fazendo e você pode fazer parte disso. Glórias a Deus, aleluia por isso. Como é gostoso a gente ter paz no coração, não é verdade? Tem algum momento assim que você lembra que você sentiu paz? Tem uma passagem na palavra de Deus. Antes disso, deixa eu fazer minha autodescrição, me perdoem. Eu sou Marcos, tenho 1,76 m, cabelo castanho, uso óculos. Hoje eu estou vestindo uma calça preta jeans, um sapato marrom com detalhes brancos e uma camisa de manga curta rosa. Abraão teve uma prova na sua vida. Deus chegou para ele e disse assim, Gênesis capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. E disse a ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Preste atenção. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai, sim filho,
Respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Sempre antes de algo extraordinário acontecer na nossa vida, para nós como cristãos, que cremos na palavra e na fidelidade do Senhor, Deus sempre vai nos provar em alguma coisa. Aqui Deus pediu para Abraão: sacrifica teu filho. Você acha que é fácil isso? Você acha que Abraão ficou com paz no coração naquele momento? Será que ele de repente não parou e pensou assim: será que eu ouvi direito o que Deus me pediu? Mas sabe que tem um jovem na Bíblia que ele, por muito menos do que isso, recusou andar com o Senhor. O jovem rico, quando estava conversando com Jesus, Jesus disse para ele: venda tudo, dê o dinheiro aos pobres e me siga. Mas ele saiu cabisbaixo, chateado, triste. Sabe, muitas vezes nós fazemos isso com Deus sem percebermos. Deus pede para nós pequenas coisas, pequenos detalhes, mimos da nossa vida. E a gente fala para Deus assim: não posso, hoje eu não tenho tempo. Hoje eu estou desprovido, Senhor. Podemos deixar para amanhã? É muito cedo para acordar, fazer uma devocional, ler a Bíblia. Quantas vezes a gente fala para Deus não? Sabe, esse é o momento de dízimos e ofertas, que nós queremos consagrar ao Senhor, mas que a gente faça isso com um gesto de adoração e louvor a Deus, assim como Abraão. Abraão caminhou com seu filho, seu único filho. Eu não sei se Abraão tinha certeza que Deus ia prover para ele o cordeiro, mas ele foi. Ele falou: o meu Deus é mais importante do que o meu filho. Será que Deus é importante para nós? De verdade? Levante para ter uma palavra de oração. Deus e Pai, nós somos gratos e te louvamos. O Senhor nos pede tão pouco, Pai, muitas vezes. E nós muitas vezes, Senhor Deus, fazemos tão pouco caso do chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor pela tua graça e misericórdia, porque senão seríamos consumidos. Pai, hoje nós queremos dedicar ao Senhor, consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, porque nós sabemos que a tua fidelidade é grande, e o Senhor provê sempre todas as nossas necessidades. Nos perdoa, Deus, por sermos tão pequenos, mas nos ajuda a ter uma fé como a de Abraão, e confiar na tua fidelidade dia após dia. Deus, nós oramos assim e consagramos ao Senhor todos os recursos, em nome de Jesus, amém. Um com Deus.
sobre todo nome, que está acima dos céus, debaixo da terra, acima da terra, onde quer que esteja, esse nome é sobre todo nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nossa, tá alto aqui. Diminui o meu aqui que tá... Eu sou baixinho, mas não precisa deixar tão alto assim o volume. Nós vamos agradecer a Deus porque essa semana passada a Mônica fez aniversário. Eu pedi para ela vir aqui, a gente vai orar por ela. Agradecer a Deus pela vida dela. A Mônica tem nos coordenado com essa área do louvor aqui, formado as equipes, liderado essa turma, incentivado novos backs, novos dirigentes, formado novos dirigentes. E a gente agradece muito a Deus pela vida da Mônica. E nós vamos agradecer mais uma vez e pedir as bênçãos do Senhor sobre a vida dela hoje. E pedir a Deus que abençoe também a vida das crianças que estão aqui já no nosso meio. Estende a tua mão para cá, nós vamos orar por ela. Senhor, muito obrigado. A Mônica tem revelado Jesus através do seu serviço, do seu carinho, da sua dedicação, do seu amor. E nós queremos estender as nossas mãos como uma representação da mão do Senhor sobre a vida dela. Eu quero suplicar ao Senhor que agora sonde o seu coração, o mais profundo da sua mente, e faz, ó Deus, com que aquilo que está lá no fundo da sua alma seja respondido pelo Senhor, seja uma necessidade, seja uma expressão de gratidão, uma expressão de louvor, que o Senhor receba, Pai, aquilo que é hoje o que ocupa o lugar no coração da sua filha. Que os teus braços de amor e de bênção a envolvam,
e que ela sinta a tua condução dia após dia. Muito obrigado pela vida da Mônica. Te agradecemos também pela vida de cada criança que está no nosso meio. Suplicamos, Pai amado, que elas sejam visitadas por Ti também nesse tempo, ali no Ministério Infantil. Que seja um tempo rico, abençoador, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, que Deus abençoe a sua vida. As crianças podem ir até lá o centro, os tios estão já ali esperando, com a mão levantada ali, ansiosos, querendo receber vocês. Bem, eu sou Adoniran, tenho 1,65 m, hoje estou usando um blazer preto, uma camisa cinza, um tênis pretos com detalhes brancos, uma calça jeans azul. Do meu lado direito hoje está a Poli, que é a nossa intérprete de Libras, que vai nos ajudar com a comunicação com a comunidade surda. Nós estamos muito felizes porque durante esses 40 dias nós vamos olhar para Jesus de forma focada. Durante esses 40 dias nós vamos aprender com Jesus, nós vamos viver Jesus. Essa, na verdade, é uma ênfase que deve ser a ênfase da nossa própria vida, do nosso existir, todos os dias, olhando para Jesus e aprendendo com Jesus como falar, aprendendo com Jesus como se comportar, aprendendo com Jesus como fazer, como deixar de fazer, aprendendo com Jesus como orar, aprendendo com Jesus como servir, porque Jesus é o nosso modelo. Mas sabe, nem sempre é tão simples, porque nós passamos a enxergar Jesus nas pessoas, e obviamente nós precisamos revelar Jesus através do nosso comportamento, da nossa vida, porque a nossa própria vida, quando é vivida com Jesus, causa um impacto tremendo na vida das pessoas. A nossa vida, quando vivida com Jesus, para Jesus, causa um impacto tremendo na vida de outras pessoas. Essa semana estamos olhando para a cultura da devoção, o comportamento de Jesus com a sua vida devocional. Eu gostaria de ler um texto com vocês que está em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Um texto bem conhecido, aliás. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. A palavra de Deus nos diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, quando Jesus diz: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, Ele está endereçando essa palavra aos seus discípulos. Ele está olhando nos olhos dos seus discípulos, daquelas pessoas que já estão aprendendo dele, mas por algum motivo não estão revelando na sua vida o aprendizado que estão tendo ao lado de Jesus. Alguns de nós, me parece que estamos nessa posição, na posição do discípulo que precisa ouvir: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu gosto de olhar para o Evangelho de Mateus e interpretá-lo como esse Evangelho que traz nos seus versículos, nas suas narrativas, um entrelaçamento da cultura judaica. Ele está falando diretamente aos judeus, mas ele foi um evangelho escrito na língua grega. Então, o que significa aprender de Jesus, ele sendo manso? A palavra manso aqui é praus, que transmite a ideia de alguém que é gentil, que é calmo, que é controlado e não é violento. Quando nós olhamos para Jesus, então, dizendo isso, que ele está dizendo: você precisa aprender a ser manso, você precisa aprender a ser calmo, você precisa aprender a se controlar, a interpretar
aguentar as tuas emoções. Ser manso é isso, é não ser violento. E a violência se manifesta de diversas formas. Às vezes, como nós falamos com as pessoas, é violento. Por isso que um teórico chamado Marshall Rosenberg tem ganhado grande notoriedade, porque ele escreve sobre uma comunicação não violenta. Porque a nossa comunicação, às vezes, ela é violenta, ela é agressiva, ela maltrata. As escolhas das palavras que nós fazemos entram no coração das pessoas e causa dor, causa angústia, uma tristeza tão profunda, porque nós não aprendemos a ser manso. Mas ele usa uma outra palavra, ele diz: seja humilde, manso e humilde. A palavra humilde, ela significa alguém que não se exalta. Parece que ela está até entrelaçada com a ideia de manso. Alguém que não se exalta, que é modesto e que reconhece suas próprias limitações. Uau! Então, o aprendizado de Jesus, ou a lição que Jesus traz para os seus discípulos agora é: eu quero que você reconheça que você tem limitações. Eu quero que você reconheça que existem coisas em você que precisam mudar. Eu quero que você deixe de ser cabeça dura, abra essa mente, esse coração e se transforme em alguém muito melhor. Eu vejo esse potencial em você. Você consegue ver isso? Você está apto para abrir o coração para o aprendizado? Você reconhece que precisa de mudança? É mais ou menos assim que cai no ouvido dos discípulos. Mas sabe, quando nós olhamos para esse texto, para o contexto dele, para essas palavras, existem algumas coisas que nós precisamos aprender. E a primeira delas é aprender não somente a mansidão e a humildade, mas orar como Jesus. Lembra que eu falei para vocês que o contexto onde Jesus cresce é um contexto judaico. E é interessante porque a vida de Jesus é uma vida de oração, e essa vida de oração impacta poderosamente a vida das pessoas que estão à sua volta. Ele ora por um, essa pessoa é curada. Ele ora por outro, essa pessoa é esperançada. Ele olha por um e chama aquele que está abatido. Aquela pessoa tem um motivo. A vida de Jesus é um impacto na vida de outras pessoas. A vida de Jesus é um impacto poderoso na vida daquele que está abatido, porque ele está vivendo uma vida que é coerente com aquilo que ele está ensinando. Ele diz: ore. Mas ele não somente ora, como ele transforma a sua oração em algo extremamente prático. Por causa disso, a sua vida de oração é um impacto poderoso na vida de outras pessoas. Mas a pergunta que a gente precisa fazer aqui, olhando para a vida de oração de Jesus: eu preciso dizer para todo mundo que eu oro? Quantas horas eu invisto em oração? Não. Isso parece que é um flerte com orgulho. É a impressão que eu tenho. Eu oro 7 horas por dia. Olha a quantidade de poder que flui de mim. Eu jejuo tantos dias na semana, no mês. Eu tenho um calendário que eu jejuo no ano tantas vezes. Me parece que isso é um flerte com o orgulho espiritual. Aquilo que Jonathan Edwards combate com unhas e dentes, porque ele começou a enxergar a mesma coisa que Jesus estava enxergando nos fariseus: um orgulho espiritual, aquele orgulho maquiado de espiritualidade, mas que apenas mostrava o coração sujo daquelas pessoas. Tanto que Jesus diz: vocês são como sepulcros caiados, são bonitos por fora, mas dentro só tem podridão. Olha o perigo. Então, aprender a orar como Jesus é, na verdade, entender que a minha vida de oração, ela será um impacto na vida de outras pessoas, porque eu estou orando pelas outras pessoas. Sabe, eu preciso lembrar das pessoas que me são caras.
que me são importantes no momento de oração. Elas precisam vir à minha mente. E às vezes quando você pedir para Deus, Senhor, me lembra, quem é que eu preciso orar? Eu vou dizer para você o que vai acontecer. Você vai acordar de madrugada e o primeiro nome que você vai lembrar é o nome daquela pessoa. Você vai acordar e você vai ver imagens, cenas de você com aquela pessoa em alguma situação, em algum momento que você precisa orar, que você precisa interceder. Você vai ter impressões e aquela pessoa está passando por uma luta, por uma batalha, alguma coisa do tipo, e você vai parar e orar. E enquanto aquela impressão não se desfazer, você não pare de orar, porque naquele momento Deus te levantou para fazer algo sobrenatural, impactar através da sua vida de oração, como a de Jesus, a vida de outros. Mas não é só isso. Nós precisamos aprender não somente a ter uma vida de oração, mas aprender a ter uma vida devocional como a vida de Jesus. Como era a vida devocional de Jesus? Quando nós olhamos para a vida devocional dos judeus desse primeiro século, nós enxergamos que existem pelo menos 3 estruturas diferentes. A primeira, e todas as 3, se chamam Shema. O Shema é uma oração completa, mas é muito curioso porque essa palavra, Shema, do hebraico, não é simplesmente ouvir algo, mas é ouvir, obedecer, praticar. Então, o garoto acordava logo de manhã, ele recitava textos. Ele recitava o texto de Deuteronômio, capítulo 6, o texto de Deuteronômio, capítulo 11 e Números, capítulo 15. Deuteronômio, capítulo 6, trazia à memória dele que amar a Deus acima de tudo era o que ele precisava praticar naquele dia, porque ouvir não é somente escutar, é praticar, é obedecer. Depois, isso era ensinado às pessoas que estavam à sua volta. No Deuteronômio 6, diz que você deve ensinar aos seus filhos. E a última parte de Deuteronômio 6 vai dizer que precisa falar disso em todo momento, ou seja, você fala em todo momento sobre as coisas de Deus. Então, o devocional não é só um tempo específico que você reservou para você ler a Bíblia, ouvir uma canção, fazer uma oração. É o dia inteiro. Era assim que era o devocional de Jesus. Mas a gente tem também Deuteronômio capítulo 11, do 13 a 21, que traz a ideia da obediência e da bênção. Quando você obedece, você é abençoado. Você obedece, é abençoado automaticamente. Obedeceu, a bênção desceu. Agora, a desobediência traz consequência. É o que é visto, que é compreendido nesse texto. E por último, a última parte do Shema era uma evocação de Números capítulo 15, versículo 37 ao 41. Lembrar dos mandamentos. E esse lembrar dos mandamentos estava associado a algumas práticas que para nós parece um pouco esquisita. Eles amarravam filactérios nas roupas, e cada filactério daquele tinha alguns nós, e aqueles nós representavam as orações que eles precisavam fazer. Alguns outros colocavam os textos do Shema na mão, numa caixinha, e eles iam amarrando até chegar na testa, porque passava pelo coração e vinha para o lugar da reflexão. Então eles faziam isso. Uma outra prática que é muito comum hoje, a gente faz um pouco diferente, quando você coloca coisa na geladeira, uma oração na geladeira, eles colocavam uma caixinha com também os textos bíblicos da Shema, uma caixinha que eles chamam de mezuzá. Ainda hoje, mesmo Israel não sendo uma nação tão crente assim, a maioria deles não acreditam em Deus e até detestam a ideia da religião, em todos os estabelecimentos ainda é presente a mezuzá. Você entra no hotel, na porta do hotel tem uma mezuzá. Você entra num restaurante, na porta do restaurante tem uma mezuzá. Em qualquer ambiente que você adentra, você vai observar uma caixinha e você sabe que dentro daquela caixa tem os textos bíblicos. É como se fosse um gatilho que todo mundo, ao entrar naquele lugar, opa, tem base bíblica, tem base teológica para a nossa vida.
apesar de nós não vivermos o que a Bíblia nos ensina, porque é a realidade deles hoje, da maioria deles hoje, a nossa nação é baseada naquilo que Deus ensinou, ponto. Mas o que é mais curioso nessa questão do devocional de Jesus é que ele, desde menino, fazia isso. Ele parou de fazer isso em algum momento? Não, porque ele entendia que aqui estava a sua base de entendimento e de interpretação do mundo. O que acontece conosco? A maioria de nós se converte, por vezes, muito tarde. Você vai se converter com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, alguns vão se converter ainda mais velhos. Nós não temos uma base bíblica. Quando a gente vai aprender a fazer devocional, o que a gente faz? A gente compra um livro de devocional e a gente lê aquilo e pronto, é suficiente. Não estou dizendo que não é suficiente, é bom, para começar, é bom. Mas imagina você começar a filtrar os teus pensamentos a partir da Bíblia. Você precisa ler para filtrar os teus pensamentos a partir da Bíblia. Imagina você basear o teu comportamento a partir da Bíblia. Você precisa ler, porque uma vez que você começa a ler a Bíblia, você tem agora uma base comportamental, de um vocabulário comportamental que antes você não tinha. Você não sabia como olhar para Jesus. Você olhava para Jesus como um religioso, era uma estátua, você ia lá, fazia uma oração, alguma coisa assim e tal, e pronto. Hoje você olha para Jesus como Deus, como homem, como mestre, como professor. Então como é que ele fala? Como é que ele faz? Como é que ele deixa de fazer? Como ele se comporta? E aí sim eu posso fazer a pergunta durante o dia: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora? Se não é tudo hipótese, se não é tudo suposição, se não é tudo achismo, baseado em todas as ideologias e interpretações de mundo que você foi acumulando, antibíblico até. Mas, se você tem o teu Shema, se você ouve, se você trabalha isso na sua mente, se você obedece, se você pratica, sabe o que vai acontecer? A sua vida será vivida de uma forma tal que o impacto de Jesus através da sua vida em outras vidas será gigantesco, porque elas vão olhar para você e vão pensar assim: nossa, olha só como o Leandro fala, eu tenho certeza que não é ele, é Jesus. Nossa, olha como o Jorge faz os negócios, tenho certeza que não é ele, é Jesus. Nossa, olha como a Anne interpreta, tenho certeza que não é ela, é Jesus. A nossa vida vai começar a refletir Jesus em tudo que nós fazemos, porque nós entendemos que Shema não é só uma palavra, não é só uma expressão, não é só decorar um texto, mas é tentar dia após dia praticar o que estamos falando. E essa é a nossa última lição. Quando olhamos para esse ensino de Jesus, nós precisamos nos mover, sair do discurso religioso e viver como Jesus. Sabe, o discurso religioso, ele é tentador. E não é porque você está vindo nessa igreja que você não vai ter um discurso religioso, não. Não se engane. Ele é tentador. Por vezes você vai ter o discurso religioso e achar que é uma expressão natural, mas não é. É algo que está te aprisionando, que está te limitando a você mesmo e não está permitindo que você viva Jesus. Olha que coisa controversa. Os fariseus eram os melhores crentes que tinham na época de Jesus. Quer saber por quê? Eles oravam 2 vezes por semana. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles jejuavam na segunda e eles jejuavam na quinta. O dia inteiro sem comer nada, só pensando nas coisas de Deus. Quantas vezes você jejua por semana? Pode falar, não vai estar gravado e a gente vai repreender o orgulho espiritual. Quantas vezes você jejua por mês? Pode falar, não está gravado e a gente vai repreender
o orgulho espiritual. Quantas vezes você jejua no ano? Eles jejuavam 2 vezes por semana. A Torá, eles decoravam até os 12 anos de idade. Eles sabiam a Bíblia do Antigo Testamento deles decorada. A Shema, eles estudavam, eles interpretavam, eles compartilhavam, eles sabiam esses textos, estava grudado na testa, estava grudado na porta da casa. Então, por que Jesus disse que a nossa justiça precisa ser superior à dos escribas e fariseus? Porque não é religiosidade, é intimidade, é viver Jesus. Não é religiosidade, é viver Jesus, é orar como Ele orou, é fazer um devocional ou viver uma vida devocional, uma vida de devoção como Ele viveu. Que as suas orações desenvolvam em você uma prática cristã tão poderosa que transformará a vida das pessoas que estão à sua volta. Que o seu conhecimento bíblico desenvolva em você uma prática tão poderosa que você se tornará a Bíblia que as pessoas vão ler. Que a sua vida com Deus seja tão relevante socialmente, que o lugar onde você está vai ser transformado poderosamente pela presença de Jesus em você. Mas o que a gente percebe é o contrário. Nós vamos para alguns lugares, a filosofia daquele lugar, o discurso daquele lugar entra na nossa cabeça e transforma quem nós somos em algo muito pior do que já somos. Quando a proposta de viver Jesus é completamente o contrário. É vivermos Jesus, não somente dizendo eu oro, mas impactando a vida das pessoas através da nossa oração. É viver Jesus não somente com conteúdo intelectual, teológico, bíblico, mas esse conteúdo se transformando em vida, em expressão, em transformação, em impacto na vida daqueles que estão à nossa volta. Que a nossa vida seja assim, uma coerência constante do que falamos, do que ensinamos, do que oramos, do que pregamos, do que lemos, no dia a dia. Sabe, nós vamos chegar a 50% da população brasileira evangélica daqui a alguns anos, está muito próximo. Mas você vê transformação na sociedade? Eu não consigo ver. Por favor, se eu estiver errado, alguém me aponta, ora por mim, talvez eu esteja em pecado, meus olhos estão um pouco turvos, mas eu não consigo ver a corrupção diminuindo, eu não consigo ver as mentiras, as falácias, as situações de destruição familiar, eu não consigo ver nada disso mudando. Por quê? Talvez seja porque nós falamos de Jesus, mas não vivemos Jesus. Talvez seja porque nós oramos em nome de Jesus, mas não nos tornamos Jesus como resposta para a vida das pessoas. Talvez seja porque nós entendemos a palavra, decoramos os textos bíblicos, mas não vivemos os textos bíblicos. Talvez seja porque é uma grande incoerência, e nós somos essa incoerência. Uma coerência tão gigantesca, que fala que deve fazer algo, mas vive uma outra coisa completamente diferente. Quando você se olha no espelho da alma, diga a verdade para você mesmo, o que você vê? Você vê Jesus? Porque se nós vivemos Jesus, o que nós vamos ver é alguém manso e humilde de coração, que tem autocontrole, que compreende seus limites,
que reconhece suas fragilidades e que busca a intimidade com o Pai. Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nos ajude a ver isso quando nós olharmos no espelho da alma. E sabe o que vai acontecer? A sociedade vai começar a mudar a partir de nós. O nosso discurso será um impacto, a nossa oração se tornará um impacto, a nossa vida será um impacto poderoso para a vida daqueles que estão à nossa volta. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a viver Jesus de verdade. É isso que você quer? Viver Jesus de verdade? Vou pedir para você se colocar de pé então. Nós vamos clamar ao Senhor para nos ajudar a viver Jesus de verdade em todo e qualquer lugar onde estamos. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor nessa semana de devoção nos ensina a orar diferente, a orar como nunca antes, nos ensina a olhar para a Bíblia como nunca olhamos antes, nos ensina a viver a palavra e a oração e a nossa fé de forma congruente. Pai, em nome de Jesus, que haja verdade na nossa fé, que haja verdade no nosso discurso, que haja verdade na nossa vida, que nos tornemos a Bíblia que as pessoas estão lendo, para que em todo e qualquer lugar onde estivermos, essas pessoas lerão através do nosso olhar, do nosso falar, do nosso comportar, do nosso ser e deixar de ser, que Jesus está mudando a nossa vida e pode mudar a vida delas. Abençoa o teu povo aqui reunido nesse lugar. Eu peço, Pai, abençoa com cura aqueles que estão enfermos, abençoa com o suprir das necessidades daqueles que estão em falta, abençoa aqueles que estão enfrentando dificuldades nos relacionamentos, Pai. Abençoa estes que vieram se sentindo sozinhos, transforma a sua mentalidade. Esses que estão se sentindo desamparados e injustiçados, Pai, se sentindo traídos, Deus, em nome de Jesus, transforma essas vidas para que eles vivam Jesus de forma completa, ampla, e se tornem a transformação que esse mundo precisa. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Nós vamos cantar essa última canção. O nosso culto nesse lugar termina, mas o nosso culto fora deste lugar se inicia. Nós vamos cultuar o Senhor lá na faculdade, vamos cultuar o Senhor na rua, vamos cultuar o Senhor nas mídias sociais, vamos cultuar o Senhor em todos os ambientes onde nós estivermos. E a nossa vida, por causa de Jesus, será um impacto de transformação e bênção na vida daqueles que estão à nossa volta. Seja assim durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Enche-me
A gente se despede agora. Se você ainda quiser ficar um pouquinho, a gente ainda vai terminar com uma música. Mas que o Senhor te abençoe no resto desta semana e a gente se encontra na próxima quarta. A gente vai louvar do Senhor com amor maior. Amém? Amor